todas as raças. Martin Luther King veio a ganhar o Prémio Nobel em 1968, mas também veio a dar a vida por essa causa a 4 de abril do mesmo ano. Para muitas pessoas, os discursos e os diálogos são importantes. Muita da nossa comunicação é uma comunicação verbal. E as palavras têm justamente o seu peso. Já o Salmo 141 nos mostra que as palavras são tão importantes, que se nós fôssemos a esse Salmo, Salmo 141, o versículo 3, Salmo 141, o versículo 3, nós encontramos aí a seguinte afirmação: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque o mesmo Jesus Cristo dizia em Mateus capítulo 12, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Portanto, na nossa comunicação, as palavras são importantes. Mas, nos tempos bíblicos, as pessoas acreditavam que as palavras podiam ser usadas para criar a vida, se elas fossem num sentido positivo, ou para provocar a morte, se elas fossem num sentido negativo. Com o tempo, o ser humano começou a moldar as palavras. Tal como nós começámos a moldar o barro, a moldar o ferro, a moldar as coisas, os seres humanos também começaram a moldar as palavras. E foi um senhor chamado Górgias, um filósofo sofista, que no 5º século antes de Cristo inventou um método que se chamou a retórica. E através da retórica as pessoas começaram a perceber como é que elas deviam usar as palavras para persuadir, para convencer, não só pelo discurso verbal, mas também pelo discurso escrito, a poderem trazer outros para a sua causa. A retórica deu origem à oratória e a história do mundo teve excelentes oradores. Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, como eu já mencionei, Martin Luther King, Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy. Temos e temos ainda excelentes oradores. Mas sabem que, com esta moldagem das palavras, o ser humano foi se afastando cada vez mais de um desígnio de Deus, que é a palavra produz aquilo que ela anuncia. E infelizmente muitos dos oradores usam as palavras, mas não produzem nada. Ou então produzem o contrário daquilo que anunciam. Especialmente os políticos têm essa capacidade de usar a oratória para que no fim convençam as pessoas a aderir às suas propostas, mas depois essas propostas não se concretizam. E por isso eu hoje pensei trazer-vos 3 tipos de mensagens, porque também há uma linguagem que é a linguagem não verbal. E nós muitas vezes damos só atenção à linguagem verbal. Mas na Bíblia nós temos mensagens extraordinárias de linguagem não verbal. E eu quis chamar a atenção hoje para os meus queridos irmãos e irmãs sobre o que essas mensagens nos podem trazer. E em primeiro lugar, vamos à primeira mensagem não verbal. Está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 4. E diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Há discursos que se mantêm muito depois dos seus autores falecerem. E o discurso de Abel, sem palavras, é um deles. E se os irmãos forem ao capítulo 4 do livro de Gênesis, vocês descobrem que Abel era pastor, era pastor, Caim era agricultor,
E diz aí no capítulo 4 do livro de Gênesis que num determinado dia, e essa expressão hebraica é uma expressão técnica que anuncia que era um dia litúrgico, era um dia de adoração, Abel trouxe o melhor das suas ovelhas, mas se os irmãos verificarem o que diz o texto, trouxe o melhor das suas ovelhas e o melhor da gordura das suas ovelhas. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que essa associação de um animal com a gordura era a melhor oferta sacrificial que se podia fazer a Deus. A melhor. Mas o texto bíblico diz: atentou Deus para Abel, e só depois diz para a sua oferta. E isso não está aí ao acaso. Deus viu que o que Abel trouxe, apesar, o problema de Caim não foi Caim ter trazido uma oferta diferente, porque nós depois, afinal de contas, vamos descobrir que na Bíblia também havia ofertas de vegetais. O problema foi que naquele dia de adoração, o coração de Abel estava em perfeita sintonia com o coração de Deus. E o coração de Caim não estava. E diz-nos que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Abel em primeiro lugar. Abel nunca falou na Bíblia. Aliás, é curioso que o único que fala é Caim. Abel nunca falou. E os irmãos sabem que esse não falar de Abel foi incómodo. Os escribas ficaram incomodados com o silêncio de Abel. E de tal maneira incomodados com o silêncio de Abel, que muito próximo do tempo de Jesus, começou a haver umas traduções da Bíblia. Chamavam-se essas traduções os Targum. E um desses Targums tem um nome interessante, é o Targum Neofiti 3. E o Targum Neofiti 3 tem o texto de Gênesis e ao lado tem umas anotações e é uma discussão entre o Abel e o Caim. Já que o Abel não fala na Bíblia, os autores, os escribas, puseram o Abel a discutir com o Caim. Porque o Caim falava acerca do Abel, com o Abel, de que não havia julgamento de Deus e de que ele tinha razão e Deus não tinha. E nesse Targum vem o Abel a discutir veementemente com o Caim. Mas na Bíblia ele não fala. Mas, meus queridos irmãos, se vocês tivessem que pôr o discurso mudo de Abel por palavras, o que é que vocês diriam? Sabe o que é que Abel diria? Abel diria assim: quando tu te apresentas diante de Deus, não te escondas atrás das tuas ofertas. Quando tu cantas diante de Deus, não te escondas atrás da tua música. Quando tu pregas diante de Deus, não te escondas atrás da tua Bíblia. Apresenta-te diante de Deus, tal como tu és para com Ele. Porque Deus atenta primeiro para ti. Deus atenta primeiro para o teu coração. Deus lê primeiro o que vai na tua alma. E se aquilo que vai na tua alma está de acordo realmente com a tua oferta, Deus aceitar-te-á. Isto é o que diz a mensagem muda do Abel. E a mensagem muda do Abel diz a Epístola aos Hebreus ainda hoje nos fala. E percebem, irmãos, porque é que eu vos estou a dizer isto? Porque o povo de Israel ao longo dos séculos escondeu-se. Foram-se escondendo atrás dos belos sacrifícios que traziam, ao ponto de Deus dizer: eu não quero mais sacrifícios. Eu não tenho mais prazer em sacrifícios nenhuns. Porque vocês trazem o melhor que têm para comprar aquilo que não conseguem viver. E Abel fala de um coração virado para Deus. De um ser virado para Deus. De um ser que se apresenta diante de Deus e que lhe diz: Senhor, eu sou pecador, mas tu podes ver como eu quero fazer o que tu desejas. Essa é a mensagem de Abel. E é uma mensagem que fala, ainda que ele esteja morto.
Sabem que a palavra Abel significa vapor, uma coisa inconsistente. O livro de Eclesiastes vai utilizá-la muitas vezes e as nossas traduções vão dizer a palavra vaidade. É a palavra Abel. Abel é aquilo que desaparece de repente. E se calhar, Abel também nos está a dizer uma coisa interessante. No cristianismo de hoje, as mensagens verdadeiras e genuínas que vão de um comportamento que às vezes não precisa de falar, mas cuja presença, quando está em qualquer lugar, diz tudo acerca da sua relação para com Deus, é cada vez mais rara. Talvez Abel nos esteja a dizer que nós precisamos mais de seres virados para Deus. Seres que digam, aqui estou eu, Senhor. Sei que sou pecador, mas quero estar em sintonia contigo. E quando isso acontece, irmãos, não são precisos discursos. A vida trata de mostrar isso mesmo. O Novo Testamento abre com o relato do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento de Jesus e do papel extraordinário que Maria teve nesse plano de Deus. De tal maneira que nós sabemos que há pessoas que ficaram tão entusiasmadas com a adesão de Maria ao projeto de Deus que infelizmente passaram a reverenciá-la. Mas no meio disto tudo há um outro personagem que passa despercebido. Chama-se José. E se os irmãos procurarem nos Evangelhos, também não vão encontrar nenhuma palavra de José. José não fala. E, no entanto, se os irmãos lerem bem os Evangelhos, pelo menos em 3 ocasiões, o anjo do Senhor apareceu a José para lhe dizer que recaía sobre ele a responsabilidade de manter a são e salvo o menino que iria nascer. E José não disse nada, mas agiu exatamente como o anjo lhe disse para ele agir. E isto é estranho, irmãos. Sabem que se a mensagem de José silenciosa, a mensagem silenciosa de José, hoje em dia nós a pudéssemos traduzir através da inteligência artificial por palavras, o que é que ela diria a cada um de nós? Talvez ela dissesse assim: vai haver ocasiões na tua vida em que tu não vais compreender porque é que Deus faz o que faz. Vai haver ocasiões na tua vida em que racionalmente tu dizes, isto não tem cabimento nenhum. Mas em que tu vais aderir porque é Deus que o diz. Mas tu vais te inscrever porque é Deus que lá está. E se tu te inscreveres, provavelmente a pouco e pouco, tu irás perceber e compreender alguma coisa. Sabem que também aqui, nos Evangelhos, houve autores que ficaram muito incomodados com o silêncio de José. É engraçado, irmãos, o silêncio incomoda. E um dia eu hei de fazer convosco, numa outra pregação, eu hei de fazer convosco uma experiência em como o silêncio incomoda. E o que é que aconteceu? Acontece que houve um bom evangelista, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, nem foi João. Um senhor que resolveu escrever no século IV um evangelho que nós chamamos o evangelho apócrifo. O evangelho de Tomé. E no evangelho de Tomé, o José fala. Nos evangelhos canónicos ele não fala, mas no evangelho de Tomé ele fala. E o que é que conta essa história de um José que fala? Uma história simples. O menino Jesus tinha 5 anos. E então, num dia de sábado, o menino Jesus, antes de ir à sinagoga, foi-se pôr a brincar com a argila. E brincou com a argila e fez uns passarinhos, uns pardais. E soprou nos pardais e os passarinhos voaram. Nesse momento, ia a passar um judeu e viu aquilo. Foi a correr dizer ao José: José, o Jesus está a fazer passarinhos. Não pode ser, é sábado. Não se pode fazer uma coisa dessas. E aí, no Evangelho de Tomé, o José fala e vai pregar uma descompostura ao Jesus. Vai criticar o Jesus, porque ele estava a fazer passarinhos, pardais, no dia de sábado. Mas, na verdade, José nunca falou. Agora, se os irmãos forem ao Evangelho de Lucas,
Há qualquer coisa que nos escapa no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 51. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51. É o episódio do contexto de Jesus que se perdeu dos pais e eles vão encontrá-lo no templo. Maria estava tão preocupada que na sua precipitação, Maria precipitou-se. Na sua precipitação, Maria colocou José num grande embaraço. Num grande embaraço. Porque, imaginem vocês, ela falou no meio do templo. As mulheres não falam. Na sociedade judaica, as mulheres não falam quando os homens lá estão. Atenção, isto era a sociedade judaica, está bem, minhas senhoras? Está bem, meus senhores? Isto era antigamente. Não estou a dizer que estava certo, estou a dizer que era assim. E Jesus, habilmente, conseguiu salvar a face do José. Porque ele vai dizer, então, mas vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai. E ao dizer isto, é verdade que ele fazia referência a Deus, mas para todos os que estavam ali, José educou bem este rapaz. Instruiu na Torá. Mas é o versículo 51 que eu quero ler convosco. Depois disto tudo diz assim: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Os irmãos já repararam que o silêncio de José pode ter tido um impacto extraordinário na vida de Jesus? Eu não sei se alguma vez o José falou na sinagoga de Nazaré. Mas por aquilo que os evangelhos nos dão dele, não era um homem de muitas falas. Mas era um homem cujo silêncio falava mais que as suas palavras. E cujo silêncio pode ter impressionado a vida de Jesus de tal maneira que um dia ele vai acabar por dizer aos seus discípulos: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Foi essa a postura de José. Assumiu uma paternidade que não era a sua. Assumiu muitas coisas sem compreender porquê. Mas assumiu-as porque Deus lhe o revelou. E ele confiava em Deus. E por vezes, irmãos, nós muitas vezes na vida vamos ter que fazer muitas coisas sem perceber porquê. Sem compreender porquê. Há muitas coisas na Bíblia que eu não compreendo. Há muitos mistérios que eu não sei. Mas eu confio. E eu inscrevo-me nesses mistérios e naquilo que está revelado, porque é Deus que o diz. Finalmente, eu não podia deixar passar em claro que a arte de pregar sermões silenciosos não é apenas dos homens. Não. As senhoras também têm representantes dos sermões silenciosos. E uma dessas senhoras que não fala na Bíblia, nunca disse nada, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos versículos 36 em diante, nós vamos encontrar essa pessoa que, sem dizer palavra, falava pelos seus dedos. E diz-nos assim: havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, onde as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu não sei se Dorcas alguma vez falou no púlpito, mas uma coisa eu sei: ela falava através dos vestidos que fazia.
E através dessa ação, ela ia ao encontro daquilo que era a preocupação dos profetas do Antigo Testamento. Ajudar aqueles que eram os mais carenciados socialmente. As viúvas, fazendo-lhes vestidos, fazendo-lhes roupas, ajudando-as a perceber que elas podiam ter uma interação na sociedade. A Igreja percebeu isto e um dia constituiu uma sociedade que chamou a Sociedade de Dorcas. E a Sociedade de Dorcas veio suceder à ADRA. Se hoje nós quiséssemos pôr o testemunho silencioso de Dorcas por palavras, o que é que nós diríamos? Nós diríamos assim: Deus é tão extraordinário que Ele dá-me talentos pelos quais eu posso usar sem dizer grande coisa em favor dos outros e mudar a vida das pessoas com aquilo que eu posso fazer por elas. Albert Schweitzer foi um homem famoso. Ele nasceu nos finais do século XIX, na zona da Alsácia, em França. Uma zona muito disputada sempre entre alemães e franceses, por isso o nome dele é alemão. Albert Schweitzer era filho de pastores, na verdade descendente de pastores. O avô era pastor, o pai era pastor, pastores de igrejas, estou eu a dizer. E aos 27 anos de idade, Albert Schweitzer formou-se como doutorado em teologia na Universidade de Estrasburgo. Mas ele era também um excelente músico, organista. E desenvolveu o seu cuidado pela música de tal maneira que ele se tornou também um engenheiro de órgãos. E além de ser um excelente pregador, um excelente autor de livros de teologia, andava pela Europa a tocar órgãos e a construir órgãos. Até que um dia ele leu e estudou nos Evangelhos como Jesus mudou a vida das pessoas através do seu ministério de cura. Albert Schweitzer entrou outra vez na universidade, formou-se em medicina e decidiu ir para o Gabão, para a África, para fazer uma leprosaria, aos 39 anos de idade. Com tudo o que ele tinha, como nós podíamos dizer, com o mundo aos seus pés, deixou tudo e foi para o Gabão ser médico missionário. E serviu como médico missionário até aos 90 anos de idade. Em 1953, ele recebeu o Prémio Nobel da Paz. E o dinheiro que ele recebeu do Prémio Nobel da Paz, ele utilizou na sua leprosaria que ele tinha construído e na qual ele trabalhava para ajudar a vida das outras pessoas. Por isso, meus irmãos, nós temos Abel o pastor, José o carpinteiro, Dorcas a costureira, Albert Schweitzer o médico. Não precisaram de falar muito. Precisaram apenas de colocar as suas vidas a funcionar de acordo com a vontade de Deus. O irmão White diz uma coisa que é extraordinária. O melhor sermão que é pregado não é aquele que o pastor pronuncia do púlpito. É aquele que cada um de nós vive diariamente na sociedade. Esse é o melhor sermão. Essa é a melhor mensagem. Essa é a mensagem silenciosa que pode tocar a vida das outras pessoas e que pode dizer, se o Espírito Santo transforma a vida destas pessoas, também pode transformar a minha. Por isso, meus queridos irmãos, incentivo cada um de nós, com a graça de Deus, a podermos pregar sermões silenciosos, onde quer que nos encontramos. Amém. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado porque através da Tua Palavra Tu ajudas-nos a compreender que a melhor pregação é aquela que nós pregamos na nossa vida de todos os dias. Quando nos deslocamos para o trabalho, quando estamos na nossa família, onde quer que nós estejamos. E apesar da nossa natureza pecadora e falível, Senhor, nós queremos pela Tua graça corresponder à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que essa pregação seja de tal maneira eloquente que ela toque a vida dos outros. Que os outros vejam que, na realidade, o Teu poder transformador é impressionante e é poderoso para nos ajudar a ultrapassar as nossas fragilidades e as nossas lacunas e para nos levar, através do nosso exemplo,
a mostrar que aquilo que tu realizas na vida de cada um de nós, podes realizar na vida de cada pessoa. Ajuda-nos a sermos esses pregadores e que através dessas pregações a mensagem do Evangelho continue a ser levada a todo o mundo nesta geração. E agradecemos no nome de Jesus. Amém.